Meu nome é Carlos Gonzaga, sou caminhoneiro e nessas estradas por onde eu ando já vi muitas coisas. Algumas coisas boas e outras nem tanto. Algumas são capazes de fazer arrepiar os pelos e de tremer as pernas de qualquer homem, por mais valente e corajoso que ele seja. Mas foi em 2019 que eu e minha família, de um senhor chamado Emílio, ficamos frente a frente com a maior e mais terrível fera que existe sobre a terra, o lobisomem. E por incrível que pareça, o encontro teve um final feliz e inesperado para todos os envolvidos. Eu moro em São Luís, capital do Maranhão, desde muito pequeno. Eu nasci na Paraíba e quando eu tinha 3 anos de idade, minha família veio embora aqui para o Maranhão. Isso foi há 55 anos atrás. Por isso, sou mais maranhense do que paraibano. Por ser caminhoneiro, eu já rodei por quase todo esse país, de norte a sul. Inclusive, minha esposa costumava falar que eu morava na estrada e passeava na nossa casa. E o pior é que ela tinha razão. Quando eu era mais jovem, já cheguei a ficar mais de 30 dias pelo mundo, sem aparecer em casa. Mas agora que a idade chegou, só faço 1 ou 2 fretes por semana, e sempre aqui dentro do estado. E foi em um frete desses que eu tive uma das mais espetaculares aventuras da minha vida. Era o mês de junho, e eu acertei um frete para buscar um carregamento de milho para um amigo meu, chamado Cláudio, dono de um armazém aqui em São Luís e filho do seu Emílio, o dono do sítio que eu buscaria a carga. Nessa época de festas juninas, o consumo de milho aumenta muito, não só no Maranhão, mas em todos os estados do Nordeste. Por isso, é uma boa oportunidade de aumentar a renda com a venda do milho, pois as pessoas usam para fazer comidas típicas. Canjica, curau, comer assado na fogueira, cozido. Acho que só não se come cru. O frete em questão foi para a cidade de Itinga, do Maranhão, uma pequena cidade que fica perto da divisa com o estado do Pará, bem longe da capital. Para falar a verdade, lá nem parece Maranhão, pois a cultura, culinária, o clima lembra muito mais o estado do Pará. A distância entre São Luís e Itinga é muito grande, são mais de 600 quilômetros. E devido às condições da estrada, a viagem seria demorada. Por isso, eu achei melhor viajar bem cedo. Saí da minha casa por volta das 5 horas da manhã. Eu viajei devagar, sem muita pressa, pois o programado era chegar à noite, dormir no sítio, carregar o caminhão pela manhã e retornar à capital depois do almoço, com previsão de chegada durante a noite. A viagem durou o dia todo. Choveu durante a viagem e já era por volta das 7 horas da noite quando finalmente eu cheguei à cidade. Parei o caminhão em um posto de combustíveis para poder abastecer. E aproveitei para fazer o lanche e fui pegar informações com o frentista de como chegar até o sítio Magada Verde. Então ele me disse: esse sítio fica uns 20 quilômetros mais adiante, mas está formando chuva. É melhor o senhor dormir aqui na cidade e ir pela manhã. Além disso, o povo da região está comentando que tem um bicho assombrando por lá. Como eu já tinha visto coisas estranhas nas estradas, não duvidei do que ele me disse. Mas para não atrasar a viagem, decidi correr o risco. Além do mais, o pessoal do sítio já estava avisado que eu chegaria no começo da noite. E se eu não chegasse, eles ficariam preocupados. Então, para facilitar o resto da viagem, pedi para o frentista fazer um mapa do trajeto da cidade até o sítio. Ele ficou preocupado com a minha insistência. Mesmo assim, fez um mapa em uma folha de papel e me deu algumas instruções de como chegar ao sítio. Agradeci e depois disso, dei partida no caminhão e segui viagem.
Meia hora depois, andando por uma estrada de terra, sem iluminação, cercada por mata dos dois lados, o cansaço começou a pesar, e eu não via a hora de chegar ao sítio. E o que estava ruim piorou muito, pois começou a chover forte. Viajei por mais uns 5 quilômetros de estrada dentro. Então ouvi uma casa do lado da estrada e uma porteira aberta. Entrei na propriedade, parei o caminhão em frente à casa e, de repente, a porta da casa se abriu. Um senhor saiu com uma arma na mão e fez sinal para eu entrar. Ele parecia agitado e gesticulava com as mãos para eu ir depressa. Ele era muito parecido com meu amigo Cláudio, então deduzi que era o seu Emílio. Mesmo sem entender o motivo daquela aflição, desci correndo do caminhão e já fui entrando rápido para dentro de casa. Assim que eu entrei, ele fechou a porta. Lá dentro estavam 6 pessoas. O senhor que me chamou, sua esposa, seu filho, sua nora e 2 meninas. Observando o clima de aflição, pude notar o semblante de medo e preocupação daquelas pessoas. Então, aquele senhor me mandou sentar, me ofereceu um pouco de café e começamos a conversar. Ele começou a falar. Boa noite, que sufoco, hein, amigo? Chegar aqui não é nada fácil. Você deve ser o Carlos, que veio pegar os milhos. Eu estava à sua espera. Prazer, Emílio. E essa é minha esposa Ana, meu filho Edson, minha nora Lúcia e minhas netinhas, Luísa e Flávia. Eu disse que sim, que meu nome era Carlos, que estava ali para levar os milhos para São Luís. Em seguida, cumprimentei a todos. Seu Emílio continuou a falar. A gente estava te esperando e ficamos preocupados com você na estrada devido à chuva e devido a outras coisas que ultimamente têm acontecido por aqui. Eu sei que você não vai acreditar, mas existe uma besta que anda rondando as propriedades da região. De uns tempos para cá, toda vez que a noite chega e a lua é cheia, como hoje, a gente fica em alerta. E mais cedo ouvimos os uivos vindo da mata, e eles foram ficando cada vez mais alto. Pareciam que estavam mais perto. Por isso, entramos na casa e ficamos em silêncio. Só que não é a primeira vez que ele aparece por aqui. Mas depois, ele vai embora e se embrenha nas matas. Depois de uma breve pausa, ele continuou. Os vizinhos também já ouviram os uivos, e teve um que até mora mais adiante que chegou a topar com a fera na estrada, e pelo que ele me contou, isso é um lobisomem. Eu já tinha visto algumas coisas nas beiras das estradas, mas lobisomem ainda não. Porém, não duvidei deles. Foi então que um uivo arrepiante foi ouvido por todos ali na sala, e desta vez parecia estar bem próximo à casa. As crianças começaram a chorar baixinho ao lado da mãe. Dona Ana pegou um terço e começou a rezar. Edson saiu da sala, entrou no quarto e voltou armado com um rifle de caça. E me perguntou se eu tinha alguma arma, pois seria útil naquela ocasião. Falei que sim, estava na bolera do caminhão e que eu iria buscar. Então, seu Emílio abriu a porta da casa e eu fui correndo até o caminhão. Assim que entrei na boleia, um clarão no céu iluminou o ambiente ao meu redor, e com a claridade dos relâmpagos, consegui enxergar um galpão de madeira a uns 100 metros da casa. Fitei bem o olhar na direção do galpão e fiquei esperando o próximo clarão para visualizar melhor. Mas no relâmpago seguinte, eu tive uma visão aterrorizante. Em frente ao galpão, eu avistei uma fera imponente. Estava de 4 patas no chão, mas era do tamanho de um jumento e parecia comer alguma coisa. E no susto, em um momento de estupidez, eu apertei a buzina do caminhão e no relâmpago seguinte, não enxerguei mais a fera. Ela havia desaparecido. Mas ela estava rondando.
e o seu ataque estava próximo.